Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês no primeiro seminário Se Atualiza Cientista. Eu sou Eduardo Ivo Rochefort Neto, professor do Instituto Federal de Rio Grande do Sul, do campus de Porto Alegre, e vou conversar com vocês hoje sobre levain, um fermento selvagem. O nosso assunto aqui passa por uma pequena apresentação, uma introdução, depois vou falar um pouco sobre fermentação, um breve histórico sobre os pães, finalmente chegar a conversar sobre o levain propriamente dito, ou fermento natural, quais são as diferenças entre ele e o fermento comercial, quais são as fortalezas desse processo de fermentação natural e as suas fragilidades também, né? Algumas considerações sobre o fermento aqui no Brasil, no caso o fermento natural, né? Como é que a gente faz o levain, como é que a gente mantém o levain, e algumas considerações interessantes para que vocês tenham sucesso na alimentação e conservação do levain. Por fim, vamos aplicar o levain num pão que vai ser feito numa panelinha de ferro. Finalizamos aí com o lado A e o lado B e algumas conclusões sobre o nosso assunto, ok? Então, vamos começar aqui me apresentando, né? O nosso curso aqui em Porto Alegre também tem 10 anos de existência, vai fazer agora em agosto, né? E aqui é a equipe inicial que começou, quando a gente era ainda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola Técnica, e durante esses 10 anos a gente fez muita coisa, né? Visitamos moinhos, fizemos oficinas. Aqui nós temos o Tainan, que foi nosso aluno e trabalha hoje na Levan, que é uma padaria aqui em Porto Alegre, que obviamente trabalha com fermento natural, né? E ele participou da World Skills, que é uma das maiores competições do profissionais do mundo. Aqui no Sul também nós temos em Novo Hamburgo a FENAC, que é uma feira, e na FENAC tem a Sulserve. Nesse caso, nós temos aqui no Instituto Federal uma arena, mais ou menos umas 80 pessoas, onde os professores e os alunos do curso fazem oficinas de diversos assuntos. Um deles foi de fermento natural mesmo. Também fizemos a realização de vários eventos aqui no nosso campus, e o objetivo principal desses eventos é trabalhar com a sociedade de uma maneira mais holística, né? Então, a gente defende a ideia de que esses eventos tenham sempre a participação, que é o caso aqui de vários empresários, o Sindicato dos Trabalhadores e dos proprietários de padarias, ex-alunos vêm nos visitar, e o objetivo é trabalhar a educação, a qualificação, o empreendedorismo e a inovação. Como é que esses assuntos se interrelacionam, né? E agora, em época de Covid-19, a gente não poderia deixar de ficar atuando nessa área específica que é da solidariedade. Então, nós fizemos um projeto que está em andamento ainda, termina agora no final de junho, que planifica a ação e a pandemia da Covid-19, o direito à alimentação também é educação. Aqui está toda a equipe, nesse canto aqui está toda a equipe que trabalha lá conosco, tem a nutricionista, nossa técnica em alimentos, que foi a egressa do primeiro curso de técnica de panificação que nós fizemos lá, então ela é a turma de agosto de 2010. Eu aqui como coordenador do projeto, os professores não só da área de panificação e confeitaria, mas também temos a professora de segurança do trabalho, temos a professora de administração, dois professores de administração, na verdade, temos alunos atuais e alunos egressos do curso, que vieram nos ajudar, né, e dar um retorno também para a sociedade do que eles aprenderam na nossa instituição. As entregas do nosso projeto são muito interessantes. Além dos nossos próprios alunos, né, de vulnerabilidade social, nós temos também entregue aqui no asilo Padre Cacique, que é de velhinhos, né, a Casa do Menino Jesus de Praga, que atende crianças que têm necessidades especiais, uma ocupação de mulheres bem interessante que temos aqui no centro de Porto Alegre, Mirabal, onde mulheres que foram deixadas por seus maridos ou mães solteiras têm uma ocupação e trabalham, né, usando a panificação como meio de subsistência do grupo.
Temos aqui também um grupo de catadores, três cooperativas de catadores que a gente está conseguindo distribuir, e mais também as comunidades indígenas. Nós temos 2 comunidades indígenas, 3, que a gente atende também, né? O objetivo desse projeto é atender essas pessoas com vulnerabilidade social, e a gente entrega pães, bolos e biscoitos. Bem, falando um pouquinho mais pessoalmente, vou chamar assim, durante esse tempo eu tive o privilégio e a honra de participar da montagem do primeiro Museu de Pão da América Latina, né, que aí fica na cidade de Ilópolis, aqui no Rio Grande do Sul. E a partir da história, são 7 moinhos que formam o caminho dos moinhos, e a partir da história desses 7 moinhos de comunidade ao redor, eu propus então a confecção desse pão aqui, que é todo diferenciado, né? E que, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais e saber como é que é feito, apareceu no Mais Você, aqui está o link, eu e o chefe Jimmy fazendo esse pão, né? Não mostra a receita propriamente dita, mas vocês têm a noção de como é que a gente construiu esse alimento a partir da história dessas comunidades. E eu queria começar, então, a nossa palestra propriamente dita, colocando vocês para pensar. Michael Pollan é um autor bem importante que trata de vários assuntos, entre eles os alimentos, e ele tem a seguinte frase com relação à fermentação: fermentar a sua própria comida significa fazer um eloquente protesto dos sentidos contra a homogeneização dos sabores e das experiências alimentares que hoje se estende como uma vasta planície indiferenciada por todo o nosso planeta. O ato também é uma declaração de dependência à economia que prefere que sejamos todos consumidores passivos de suas commodities, em vez de criadores de produtos originais que expressem nós mesmos e os lugares onde vivemos. Logo, vocês veem que eu vou tentar colocar aqui a fermentação e o fermento natural como algo cultural, como elemento cultural da nossa sociedade. Em tempos de pandemia, não podíamos deixar também de falar um pouco sobre o mundo dos micro-organismos, né? Acho que o planeta todo se deu conta que nós somos rodeados, né? Cercados de muitos micro-organismos, alguns benignos, outros malignos, mas que, apesar de invisíveis, eles estão aí, né? Nunca foi tão visível, na verdade, para a raça humana saber que nós somos rodeados de micro-organismos. E foi através deles que nós chegamos, então, à fermentação. De uma maneira espontânea, não é? A fermentação, então, foi se transformando numa cultura, pode-se dizer assim, através da história, da sabedoria popular, da prática popular de inúmeras civilizações, né? E, em paralelo, correndo a ciência em seu crescimento, só há um pouco tempo atrás, no século passado, 19, na verdade, é que nós tivemos a consciência do que é, de fato, a fermentação e de quem causava a fermentação. Mas isso, de nenhuma forma, deixou de que nós pudéssemos fazer os nossos alimentos fermentados, né? Mas como só recentemente a gente pôde, nessa história aí de 1000 anos, né, milhões de anos, milhões nada, de alguns 1000 anos, é que fica difícil de falar, né? Então, em torno de 12.000 anos, vou falar assim, esse mistério, né, que levava, o que será que fermenta, o que são essas bolhas, o que são esses aromas, essa mágica, foi apropriada com algumas, como é que eu vou dizer assim para vocês, algumas religiões, né? Aqui nós temos o caso do vinho e do pão, que são alimentos que, apesar de serem na época considerados místicos, são muito importantes dentro das civilizações, né?
E eles eram feitos, então, com essa sutileza invisível dos micro-organismos, né? A gente não sabia muito bem como as coisas aconteciam, mas a gente sabia replicar o que acontecia. E aprendemos desde cedo, então, a respeitar os tempos da fermentação, o seu ritmo, né? O seu ritual, porque quando a gente chega a ter um fermento natural, a gente alimenta esse fermento natural, a gente cria ele, usa, obtém o produto final e retorna novamente ao início e começa novamente o ciclo de alimentação, uso, voltamos para o ciclo, e isso é muito legal. Bom, em épocas de pandemia, é bom também a gente pensar que mundo a gente quer, né? Porque esse mundo foi avançando de uma maneira descomunal em termos de tempo. Tudo tem que ser feito, várias coisas ao mesmo tempo, rapidez e mais rápido, e mais produtividade, e assim foi sucessivamente, a ponto de que o que era feito antigamente em casa, né, aquele pão, aquele queijo, tudo feito na nossa própria casa, a gente acabou, de alguma maneira, migrando para os produtos industrializados. E a gente começou a comprar queijo, começou a comprar iogurte, começou a fazer, em vez de fazer chucrute, comprar, em vez de fazer cerveja e vinho, comprar já pronto, né? E a fermentação, por um período, praticamente desapareceu. Graças a Deus, houve um resgate da fermentação e a gente pode estar falando sobre isso hoje. E nessa tentativa de pensar o mundo que a gente quer, está na hora da gente tentar criar um mundo melhor, né? Com escolhas alimentares melhores, mais sustentáveis, uma maior conscientização dos recursos naturais e da própria sociedade, né? Baseado no espírito de divisão, de colaboração, né? Nada de individualismo. Se você vê, antes você tinha um pão de meio quilo, hoje a gente tem um pão pequenininho para cada um, aquele pão a gente podia dividir. A gente tinha uma cerveja que era grande, que a gente podia dividir. Hoje em dia tem long necks e até menores, né? Tudo nos levando a consumir só a gente, enquanto que a ideia aqui é que a gente possa dividir. E tem um movimento que considera essa divisão, considera esses tempos da fermentação como algo que é a base do seu movimento, que é o movimento Slow Food, que ocorre no mundo inteiro, e é que a gente tem representação aqui no Brasil, que tem como base principal que o alimento deve ser bom, o alimento deve ser limpo, sem presença de agrotóxicos, e ele deve ser justo no sentido de que quem compra e quem vende tem que ter os seus benefícios também. E esse direito é inalienável a todos. Ou seja, enquanto uma pessoa não tiver acesso a um alimento bom, limpo e justo, nós devemos continuar na busca incessante de garantir isso. E enquanto eu pensava sobre o slow food, me veio também a imagem do Harari. Ele é um historiador, né? Ele escreveu alguns livros agora, Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, e ele coloca algumas frases bem importantes para a gente pensar também. Já não existe fome natural no mundo, né? Com tantas possibilidades, tanto da gente fazer em casa quanto industriais, não tem porquê alguém passar fome no mundo. Há apenas a fome de origem política. Então, se alguém morre de fome hoje, é por uma decisão política. E em 2010, olha só que coisa interessante, né? Infelizmente, né, triste situação, em que a fome e a desnutrição combinadas mataram cerca de 1 milhão de pessoas. E a obesidade matou 3 milhões. Então, hoje em dia, os pobres, né, que têm o mínimo, né, de dinheiro, vamos falar assim, não morrem mais porque têm fome, morrem porque são obesos. Olha só que loucura, que ponto chegamos, né? E segundo o autor do livro Arte da Fermentação, Caxes, 1/3 mais ou menos dos produtos consumidos pelos humanos são fermentados.
E aí, mudando assim um pouco desse astral que a gente estava conversando aí, vamos pensar então a gente adentrando numa sala de uma loja de produtos gourmets, né? E a gente começa a sentir aqueles aromas diferenciados, né? Provar os queijos, as azeitonas fermentadas, os vinhos e cervejas artesanais, quantas iguarias, todas elas celebradas com a fermentação. Olha que loucura, que graças a Deus que os nossos micro-organismos nos deram esse caminho, né? E essa fermentação, então, vem dessa arte, vou chamar assim, dos micro-organismos de ativar as enzimas que estavam inativas e bactérias e fungos começam, então, a produzir e a transformar alimentos em outros, compostos orgânicos mais complexos em outros mais simples. E nessa simplicidade nos traduz em aroma, né, em gás do CO2, em álcool. Então, através da fermentação, a gente chegou no álcool. Sem querer fazer, né, nenhuma apologia ao álcool, é interessante que os antropólogos Michael John Asved, ele nos mostrou que todas as espécies de vertebrados são equipados com um sistema enzimático hepático para metabolizar o álcool. Ou seja, nossa natureza está completamente compatível com a ideia de fermentação. E para mostrar algo diferente para vocês, esse bichinho aqui, ó, muito simpático, que é da Malásia e o nome dele é Mussaronho arborícola, ele pega esses botões florais aqui que tem dentro deles uma comunidade de leveduras que produz álcool. E ele consome álcool todos os dias e entre, né, um consumo e outro ele vai polinizando, né, essa espécie de palmeira por toda a floresta na Malásia. Interessante, né? Outra coisa interessante da fermentação é que entre o extremo do fresco e do estragado, existe no meio o fermentado, né? Imaginem vocês, se não fosse a fermentação, quanto leite a gente ia jogar fora. E eis que a fermentação faz com que esse produto que deterioraria rapidamente vire um queijo, que é um alimento muito mais estável. Então, a fermentação também faz parte da história da conservação dos alimentos, né? E essa conservação, basicamente, tem a ver com os metabólitos das leveduras e, no caso da fermentação natural aqui, também das bactérias lácteas, né? Então, resultado dessa fermentação, se produz álcool etílico, ácido lático, ácido acético, dióxido de carbono, né? Que isso tudo faz com que fique uma atmosfera em que os processos microbianos e enzimáticos não têm um ambiente muito propício para se desenvolver e acaba preservando os alimentos em contrapartida, né? E até pouco tempo a fermentação era um processo de conservação bem importante. Então essa acidificação que a gente estava conversando aí é uma maneira também de assegurar a, a segurança alimentar, né? De garantir a segurança alimentar. Essa proliferação, então, acaba afastando, ou às vezes até inviabilizando, que organismos patogênicos fiquem no alimento, no caso, o pão. Falando um pouquinho de pão, um breve histórico, né? Como eu havia comentado anteriormente com vocês, em torno de 12 mil anos atrás começou o cultivo de cereais na região, que era aqui entre a Mesopotâmia e a Pérsia, né? O antigo Iraque e Irã. Depois veio através da Jordânia e chegou até o Egito. Mas nessa época aqui, os pães, a gente não conhecia a fermentação, que só foi conhecida propriamente, pelo menos na operacionalização dela aqui no Egito, né? Os pães não passavam de biscoitos, pode-se dizer assim, né? Eles eram duros, achatados, cozidos em pedras, mas
com as características da época, lá em torno de 5.000 anos atrás, estima-se que no Egito, então, ao quebrar, moer, processar e cozer esses cereais, era formada uma pasta. E essa pasta foi esquecida por algum motivo. Aí o que aconteceu? Quando voltaram novamente para verificar o que tinha acontecido, eles viram que tinham bolhas dentro dessa massa, nessa pasta, e o cheiro estava diferente. Resolveram adicionar para não perder, porque os alimentos naquela época também eram raros, eram escassos, né? Então, para não perder, eles acabaram adicionando de novo na massa que ia ser feito aqueles pães duros e achatados. E eis que esse pão ficou mais macio. A partir daí, então, começou a se usar uma massa fermentada que durou muitos e muitos séculos, que, inclusive, aqui no Brasil, eles chamam de pé, de isca, que é um pedaço da massa que foi usado para fermentar o pão, é reservado e usado no outro dia numa massa virgem, né? E até pouco tempo atrás era assim que se fazia. Então, eles pegavam um pé, colocavam aqui no recipiente, tipo esse aqui, que era de madeira, que por sua vez também tinha vários fungos, né, dentro da sua estrutura, colocavam farinha, água, sal, e assim fermentavam as massas, né? Só depois de muito tempo, então, é que começamos a ter fermentos comerciais disponíveis, que tem como base também, né, os mesmas bases da fermentação natural, só que a grande diferença é que as cepas, né, são escolhidas a dedos, enquanto que a fermentação natural tem outros tipos de micro-organismos. E foi produzido, o primeiro que foi produzido foi o fermento prensado, o fermento fresco, e depois passou a ser produzido o fermento biológico seco, que deixa as leveduras dormentes. E isso só foi possível, né, com os estudos de Pasteur. E olha só, eu falei em 12.000 anos atrás, o início da fabricação de um pão, que lembra um biscoito. No Egito, 5.000 anos atrás, a feitura do pão com fermento natural. E o entendimento do que acontecia foi só no século, no ano, né, de 1870, vamos colocar por aí, né, no século XIX. Então, junto com Pasteur, o Haroldo Wagner e o Ardenne Young nos esclareceram como é que era, então, a reação de fermentação, como é que era a descrição dessas células de leveduras, e se atribuiu a elas, então, aquela mágica, aquele misticismo dessas bolhas e do crescimento dessa massa, né? Essa cultura espontânea, então, que a gente constrói é chamado de levain. O levain, ou fermento natural, ou sourdough em inglês, quer dizer a mesma coisa, né? É um fermento que tem como base uma cultura e ela é natural e que é heterogênea, né? Composta basicamente de leveduras selvagens que estão aí no meio ambiente e nos próprios cereais, do qual é uma das matérias-primas que a gente usa para fazer o fermento, e de bactérias ácido-láticas, né? Então, mistura de leveduras e bactérias ácido-láticas. Essa é, então, a composição de um levain, do ponto de vista de micro-organismos, né? Essa mistura é simples, é uma farinha de cereal e água, e já a gente consegue fazer o levain tranquilamente. E essa relação entre leveduras selvagens, né, e bactérias ácido-láticas é muito interessante, porque, baseado no que eu estava falando de comunidade, é uma comunidade. Essa cultura tem que viver harmônico, apesar das diferenças desses dois tipos de micro-organismos, eles têm que ser harmônicos. E os níveis de bactérias são um pouquinho maior que as leveduras, né? Que aí estão colocados aí para vocês. Muito importante também é que no planeta todo tem leveduras e bactérias ácido-láticas espalhadas, né?
cada um no seu lugar, dependendo desse ambiente. E nos alimentos, idem. Então, uma característica importante dos levains é que eles têm características próprias, né? É uma microbiota própria daquele local que a gente está trabalhando, ou da matéria-prima que a gente começou a desenvolver, né? E que, por sua vez, esses micro-organismos gostam mais ou não. E essa combinação dessa microbiota é que dá estabilidade no nosso produto e a acidez, né? Então, cada levain tem uma característica própria. Pessoal, eu queria conversar com vocês que aqui embaixo eu tenho vários links que estão disponibilizados aí, que são os links que eu usei e tem maiores informações para que vocês possam aprofundar, no caso, o assunto que vocês acham mais interessante, tá? Essas bactérias láticas, então, são da espécie Lactobacillus, e nos diferentes levains espalhados pelo mundo já foi caracterizado mais de 50 espécies. E as leveduras são do gênero Saccharomyces da Cândida, né, que foi classificado também em torno de 25 espécies. Interessante para a gente levar em conta aqui, até em manter o fermento e o uso do fermento, é justamente as temperaturas, né? As bactérias se desenvolvem idealmente entre 30 e 35 graus, e as leveduras entre 25 e 28 graus. Então, eles convivem muito bem à temperatura ambiente nossa, né? Essas bactérias láticas, elas são heterofermentativas, né? Que são encontradas no levain. E elas acidificam a massa produzindo esses ácidos orgânicos e compostos aromáticos, que são responsáveis, então, pelos sabores e aromas, e um pouco de dióxido de carbono, que vai ser responsável pelo volume. E as leveduras também produzem dióxido de carbono, que vai dar volume, e principalmente álcool, né, etílico. Ela ocorre, se vocês quiserem fazer a partir do momento do fermento natural, ou elas podem ocorrer também com a adição de starter, né, de iniciadores, que a gente pode comprar e usar diretamente no pão. E existe o que todo mundo conhece, que é o fermento liofilizado de iogurte, né? E o do próprio fermento industrializado, que também é um fermento instantâneo. Como é que começou, então, ou qual é a transposição entre o levain e o fermento comercial? Foi aquilo que eu disse, né? Então, antigamente só tinha levain. Aí, com o passar do tempo, os padeiros, né, começou lá na Holanda em 1780, enquanto Pasteur e os outros cientistas estavam estudando, se debruçando sobre as leveduras, esses destiladores holandeses pegavam uma espuma que tinha em cima dos fermentadores, retirava e dava para os padeiros fazerem seus pães, né? E logo em 1867, uma fábrica de Viena resolveu, em vez de pegar a espuma, retirar ela, filtrar, lavar e comprimir e formar um bolo compacto. A partir daí, chamado de processo vienense, começou uma prática que depois foi melhorada por Charles Fleischmann, que aí vocês já imaginam aonde eu vou chegar. E em 1872 ele patenteou então esse processo melhorado e fazia então o fermento prensado, né? Criou um império, e aqui tem duas propagandas da época de 1917, mais ou menos, em que o melhor pão é feito com o fermento Fleischmann, e aqui minha velha mulher sempre usa fermento Fleischmann, né? E aqui então apresento para vocês, para quem não conhece o mundo dos fermentos, ainda dos pães, que é a levedura comercial, né? Essa aqui é que eu falei que é fermento instantâneo, e esse aqui é o prensado, o fermento fresco. É assim que eles são chamados. E eles são, então, uma cultura de Saccharomyces cerevisiae que é escolhida, né? Baseado nas suas características, é que eles fazem um fermento, então, com um pouco mais de potência, direcionado para pães, por exemplo, pães doces, que requer
uma quantidade e uma levedura mais forte, porque a partir da fermentação dos açúcares transformados em álcool, então um pão doce que tem muito açúcar vai produzir muito álcool, e esse álcool chega a interferir no processo de fermentação. Então tem que ser um fermento mais resistente, e eles fazem um fermento diferenciado. Aqui tem uma propaganda de uma das marcas de fermento biológico, então, aqui é o fermento fresco, em que a gente percebe as vantagens que eles atribuem aqui, que nada mais é do que o tempo de crescimento reduzido, né, naquele intuito de acelerar o processo que a gente estava falando, capacidade de conferir aroma e sabor dos pães, nem tanto, né, porque a gente sabe que o fermento natural consegue mais sabor e aroma e proporcionar mais uniformidade das células. Sim, como as cepas são de uma família, né, e são escolhidas a partir de determinadas características, elas conseguem fazer uma boa reprodução e dar uniformidade no pão, isso é verdade. Se vocês forem ver um pão com fermento comercial, ele tem os alvéolos, que são aqueles buraquinhos mais uniformes. E no fermento natural, a característica é que, como são leveduras diferentes e bactérias diferentes, que esses CO2 produzidos são em diferentes volumes. Então, os tamanhos, né, dos alvéolos são diferenciados. Além disso, nós podemos colocar aqui como uma diferença importante, que é o que eu estava falando para vocês, dessa cultura do fermento natural, como ela é mista, né, ela consegue ter uma complexidade de sabor, de textura, de propriedades muito superiores ao do fermento comercial. Além disso, pelo tempo da fermentação natural ser um pouco maior do que o comercial, permite o que a gente chama de pré-digestão, ou seja, você faz uma digestão lentamente e consegue fazer quebras de compostos que não acontece quando a gente usa fermento comercial devido à aceleração da fermentação, tá? E uma coisa também que tem como consequência no fermento natural é que essa pré-digestão acaba trazendo também outras qualidades, que, por exemplo, aumentar o conteúdo de lisina e reduzir a rede de glúten, né? Quando a gente fala de levain, aqui estão as palavras que eu usei antes, né? Sourdog, sourdog star. Confundem que tudo isso é fermento natural, né? Ou em francês, ou em inglês, ou em português. Mas existe uma confusão de algumas pessoas com os pré-fermentos, que são outras formas de fermentação, né? Como a esponja, a biga, o polish, ou a massa fermentada, que do inglês é pâté fermenté. Essa diferença está colocada aqui para vocês, tá? Então, esses são pré-fermentos. A característica desses pré-fermentos principal é que a gente faz ele para ser consumido, tá? Ele demora até 24 horas para ser feito, mas ele é usado todo. A gente não vai usar ele em outra situação, a não ser para aquele pão que a gente está querendo fazer. Diferente do fermento natural, que sim, a gente usa para fazer um pão e vai ficar ainda um pedaço que a gente vai alimentar e vai ser capaz de fazer diversos outros tipos de pães, tá? O Polish vem da Polônia, né? E a biga é mais italiano. Eu não vou me deter muito nessa situação aqui, vamos avançando um pouquinho, mas é só para diferenciar, então, que esses pré-fermentos não são fermento natural. A gente usa uma única vez, uns são mais duros, outros são mais líquidos, mas usa uma única vez. E o fermento natural, não. A ideia é perpetuar essa cultura que a gente está fazendo ou começou a fazer, certo? Os benefícios são muitos do fermento natural, né? Então a gente vai tratar um pouco das fortalezas, depois eu vou falar de algumas fraquezas, só para contrabalançar. Mas os benefícios são de sabor, de saúde, em relação à conservação dos produtos e também da eficiência energética, certo? Bom, com relação aos sabores e texturas são diferenciados, né? Se você come um pão com fermento industrial e um pão com fermento natural, é nítida, assim, a diferença. Não tem como errar o que foi feito com um, o que foi feito com o outro.
A característica mais ácida de um, por exemplo, do fermento natural, com sabores bem diferenciados. Se você deixa o pão, por exemplo, guardado assim em cima da mesa, lá pelas tantas você consegue ir percebendo que novos aromas adentram no ar, assim, é uma coisa magnífica, é maravilhosa, tá? E quem gosta de fermento natural, acha incrível esses sabores diferentes e esses aromas, né? As texturas são diferentes, o envelhecimento também é diferente. Um pão fermento industrializado logo envelhece muito rápido, enquanto que um fermento natural dura. Ele pode até ficar, às vezes, um pouco duro, mas se você colocar mal e mal no forno, assim, ele já adquire aquele frescor. Com relação àquela pré-digestão, ele também, como atua na rede de glúten, melhora a maquinabilidade dessa massa, né? É mais fácil manuseá-la. E é justamente por causa disso, né, que o pão não vira um tijolo denso e pesado, né? É justamente por causa desses aspectos aí da nossa fermentação natural. Qualidade nutricional e eficiência energética também são consequências, né? O que a gente chama aqui de eficiência energética? É justamente por quebrar cadeias maiores e deixar o pão com uma textura mais macia, de melhor maquinabilidade. O que vai acontecer? A gente vai precisar gastar menos energia para chegar ao resultado final, né? E essa gestão mais lenta permite com que as bactérias, os fungos e as enzimas trabalhem com mais tempo sobre um determinado substrato. Com isso, aparecem, então, qualidades nutricionais que não haveriam se não houvesse esse tempo aí de pré-digestão, ok? Então, aqueles alimentos e por isso que o pessoal fala que um pão com um produto com fermento natural é mais digerível, isso é verdade, por causa justamente dessa quebra do glúten, né, que facilita com que ele seja metabolizado no nosso organismo. Não confunda com quem tem doença celíaca, não. Ainda continuamos com o glúten dentro do pão. Só que em vez de ter uma cadeia mais reforçada, a gente tem uma cadeia agora que foi quebrada em algumas partes, né? E também a biodisponibilidade de outros nutrientes que não tinham no pão ou aumenta o que já tinha. Então, a entrada de mais lisina dentro da nutrição é bem importante para nós. E temos também os fitatos que acabam sequestrando minerais e segurando eles dentro de si. E durante a fermentação, tem a enzima fitase que consegue liberar esses minerais, disponibilizando, então, para a nossa alimentação. Isso é bem importante, bem legal, tá? Outra coisa é que os fermentos naturais ficam ativos o tempo que você quiser, basta ir alimentando que ele vai continuando. E é justamente esse meio ácido que mantém a distância, então, bolores e leveduras. Então, tudo isso eram qualidades, né? Algumas fragilidades, só para a gente fazer um equilíbrio de forças aí, é que a fermentação natural tem um custo maior. Por que isso? Porque exige justamente esse gasto de alimentar essa colônia, essa cultura que a gente tem. Então, tem emprego diário de mão de obra, de insumo, que em geral é farinha e água, mas vai insumo também, e que acaba aumentando o custo do produto final, né? Temos um tempo também que vai agindo sobre o fermento, tem fermento que tem anos, e isso vai modificando, então, um pouco o desenvolvimento das culturas. A padronização, então, com o passar do tempo, pode ser modificada. E para armazenar esses produtos que a gente está fazendo, que precisa de uma longa fermentação, né? São horas de fermentação, chegando até 24 horas, por exemplo, ou mais. E precisamos armazenar também os fermentos. Então, tudo isso requer um espaço maior do que de uma padaria que não usa fermento natural, usa apenas fermento industrial. E pode ser que, dependendo da sujidade do ambiente, da mesa, dos utensílios, ao alimentar esses fermentos naturais,
que acabe acontecendo alguma contaminação cruzada e pode acabar com o teu fermento, tá? Por fim, uma das coisas importantes também que a gente pode falar aqui é que a durabilidade dos produtos de fermentação natural são menores que de outros pães, por exemplo, o pão de sanduíche, né? Justamente devido aos aditivos do pão de sanduíche e à não entrada de aditivos nos produtos de fermentação natural. Daí a relação com a saúde que a gente comentava anteriormente, certo? Com relação ao levain, o fermento natural aqui no Brasil, há de se considerar algumas coisas. Então, na Europa já tem vários estudos, né, com relação a isso, e aqui no Brasil a gente está caminhando para aprender como é que são os nossos fermentos, como é que eles funcionam. Claro que não é muito diferente da Europa, mas, como eu falei antes, tem as suas peculiaridades, né? E essa aprendizagem, a gente está basicamente precisa da prática dos panificadores e dos conhecimentos empíricos do que eles estavam fazendo, né? Só agora as academias é que acabaram se apropriando dessas informações e tem alguns estudos que ajudam a gente a compreender um pouquinho melhor. E a coisa é tão louca, que em Santa Catarina tem um decreto, que é o 31.455 de 87, que permite apenas o uso de fermentos selecionados de pureza comprovada em laboratório oficial e proíbe a fermentação pelas iscas de massa. Ou seja, o pessoal que fez essa lei não entende nada de história, não entende nada de ciência para colocar essa legislação. E, obviamente, que as padarias artesanais agora acabam descumprindo essa regulamentação, né? Só seria possível, por essa legislação, usar fermentos industrializados. Bem, essa modificação que ocorre no mundo também ocorre na economia, né? Então, a mudança cultural dos consumidores e a necessidade de inovações por parte dos empreendedores fizeram com que, no Brasil, os padeiros procurassem, então, uma novidade com relação à produção de pães, novidade entre aspas, né? Diremos eu, e, ao mesmo tempo, os seus clientes começaram a ter um conhecimento gastronômico maior, até por programas de TV, jornais, enfim, várias informações extras, a busca por alimentação mais natural e saudável, que também começou a ser motivo de notícias e programas, né? O desejo de encontrar novos sabores e diferentes produtos no mercado acabou, então, levando que os produtos à base de fermentação natural viraram uma tendência no setor, né? E a gente está começando a consumir e já internalizar o sabor desses pães de fermentação natural. E uma coisa interessante que é esse movimento cultural que acontece no mundo todo. Então, tem dois cientistas, a Naomi Gutman e Max Wall, que eles pesquisaram e chegaram a uma conclusão que é mais ou menos essa que a gente está vivendo aqui. No atual contexto alimentar, as técnicas tradicionais assumem um novo significado, de modo que sua função original de preservação nutricional vem sendo substituída pela função de preservação cultural. Então, não só mais agora é um bem cultural do ponto de vista da conservação de alimentos, de um produto qualificado, com sabores e aromas diferentes, mas também uma preservação cultural. E os dois não estão dissociados pelos estudos desses pesquisadores, né? Então, agora, pessoal, conversando já um pouco mais sobre os levains, o pão e a fermentação, está na hora da gente começar a fazer a nossa própria cultura. E olha só que legal, a dica que eu estava dando para vocês é justamente essa. Que é coisa mais
assim, como é que eu posso dizer para vocês, energizadora, né? E, como é que eu vou dizer assim também, de estímulo, de prazer, né? É a gente poder fazer e construir a nossa própria comida a partir do zero. Então, eu quero encorajar vocês a fazer a sua própria cultura agora desses micro-organismos que são muito queridos, né? É tornar você ser o produtor do seu próprio alimento, da sua própria comida e vivenciar um pouco dessa história, dessa ciência, dessa prática de civilizações anteriores, no mínimo de 5.000 anos para cá. Vamos começar, então? As bactérias já estão por aí, basta a gente ter farinha e água e está feito o nosso fermento. Não, ainda não. Farinha, água e paciência, tempo. Deixa as leveduras e as bactérias trabalharem. Tá? Nada de se afobar. Uma coisa importante, dependendo da situação que você está me vendo aí, não sei que parte do Brasil você está, as condições climáticas influem bastante esses tempos que a gente vai colocar aqui para vocês, tá? Com relação à umidade, com relação à temperatura, tudo isso é motivo de influenciar. Mas o que importa, a gente vai partir de um cereal que tem uma vida microbiana muito alta nos cereais, né? Vamos precisar de um líquido para umedecer essa farinha e a partir daí, então, a atividade do fermento vai ser ativada, as enzimas vão começar a trabalhar e você usando farinha de trigo integral e água já está de bom tamanho para começar, certo? Mas existem algumas outras maneiras de se começar e aqui eu coloco algumas delas. Então, as farinhas possíveis, né, de serem usadas são do tipo branca ou integral ou ainda de centeio. Então, o trigo e o centeio são ótimos iniciadores de um levain. Os líquidos, além da água, que não pode ter cloro, né? Eu aconselho vocês a usar água mineral, porque senão o cloro vai matar os primeiros micro-organismos que aparecerem ali nessa cultura que a gente está fazendo. O caldo de cana também é usado, colocar passas, uma aguinha com passas, ou batata, é muito usado pelos imigrantes italianos aqui no sul, né? Enfim, uma base de carboidrato que vai acelerar um pouco a reprodução dos micro-organismos, certo? Para que água e farinha e micro-organismos, todo mundo acaba se distribuindo homogeneamente por essa mistura, é bom que a gente faça uma boa oxigenação, né? E para isso também é bom no começo o fermento natural não tá tampado, então eu sugiro fortemente que essa primeira misturinha que vocês fazem de água e farinha seja colocado no recipiente e coberto com aquelas toucas descartáveis, que permite, então, que o oxigênio inunde, né, essa nossa mistura e, ao mesmo tempo, proteja de sujidades que possam cair ali, insetos. Eu coloquei aqui para vocês um modo de preparo que foi justamente da oficina que nós fizemos lá na Sulserv em 2018, tá? Então, aqui vocês vão ter um percentual, a massa e o modo de preparo. Aqui nós vamos usar água, farinha de trigo integral ou centeio, como eu sugeri, e o mel, que é o nosso carboidrato aqui, que vai acelerar um pouquinho. Aqui, 100 gramas de água, 80 gramas de farinha e 3 de mel, que vão dar 183 gramas, tá? Aqui a gente vai usar, tanto para o fermento aqui como para a produção do pão, o percentual dos padeiros, que nada mais é, então, do que considerar a farinha 100%, tá? Aqui nós vamos esperar 48 horas, então 2 dias para essa primeira parte inicial aí. De vez em quando é bom dar uma mexida nessa misturinha para incorporar os líquidos à superfície, né? Não deixar ficar só em cima ali. E dependendo do clima, como eu disse, pode demorar um pouquinho mais, certo?
A partir daí, a gente vai começar a adicionar farinha e água nas mesmas quantidades que o levain. Então, as 183 gramas que nós tínhamos antes, a gente vai colocar 183 de água e 183 de farinha. No total, vocês vão ver que a gente vai aumentando, né? 549 gramas. Isso a gente espera mais 24 horas, então é o terceiro dia, tá? O ponto certo, eu vou querer mostrar para vocês aqui nesse filmezinho. Eu escolhi alguns filmes que tinham na internet que ilustravam o que eu estava falando. Opa, vamos vê-lo aqui. Ó, então a textura é essa aí, certo? Esse aí já é um fermento que tinha bolhas de ar antes. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ele é líquido o suficiente para fazer esse movimento, mas ao mesmo tempo sólido o suficiente para não ser líquido demais, né? Não é que nem uma maionese, por exemplo. Bom, aí sobre aquele levante continua aumentando. Nós vamos agora para mais um dia e a nossa massa ficou 1.592. Espera-se que nesse caso aqui, o quarto dia, né, surjam já bolhas na sua mistura e vocês possam ver que justamente essa mistura é viva, tá? Não é para formar bolores na superfície, significa que alguma coisa estava suja, a gente tem que começar novamente. Por fim, nós temos agora aqui, então, pegamos 530 gramas daqueles 1.592, a gente vai pegar 530 de levain, 530 de farinha e 530 de água para dar 1.590 gramas de fermento já inicial, tá? A levedura, teoricamente, aqui já está cultivada, mas tem ainda o número de colônias baixo. A gente precisa ter um tempo maior para ele funcionar. Quanto mais tempo, mais velho for esse fermento, mais ativo ele será. E aqui tem uma observação, tá bom, gente? Que aqui diz que nós tínhamos, por exemplo, 1.592 e a gente usou só 530. O resto foi todo desprezado, tá? Esse desprezado não significa jogar fora. Significa que a gente pode dar um outro uso para ele, né, que não o do fermento natural, certo? O do fermento natural apenas esses 530, que já se transformou em mais de 1,5 kg de fermento, tá? A partir dessa quinta etapa, você vai pegar sempre só 500 gramas daquele total, adicionar farinha e adicionar água. Vocês notem que é um aporte bom de farinha, isso que permite com que ele faça um bom crescimento, tá? Uma boa refrescagem, a gente chama de refrescar também esse fermento. Aqui, ó, eu coloco uma observação e aqui tem um link para vocês sobre como aproveitar essas sobras, que a gente chama, para produzir panqueca, biscoito, piadina, wraps, ou então doar para algum amigo aí que vocês conheçam o restante do fermento, para eles continuarem alimentando, e aí segue o baile. Feito? Então, o fermento está feito, né? Quanto mais tempo, melhor, como eu falei para vocês, ou as dosagens também dentro do pão vai modificar. E aqui tem umas dicas que depois vocês podem ir lendo, só para não passar muito tempo, eu queria mostrar como é que faz o pão também, tá? Um pequeno detalhe, se você for alimentar ele a partir de agora, né, na temperatura ambiente, você precisa fazer alimentações mais frequentes, certo? Agora, se você não for usar ele, por exemplo, eu aconselho você a colocar em geladeira. Ou se você não quiser alimentar todos os dias. E aí você consegue ter um espaçamento um pouco maior de dias para alimentar. Se você guardar na geladeira, eu alimento de 5 em 5 dias, mais ou menos. E se for na temperatura ambiente, um dia sim, um dia não. É o que eu alimento, tá? Caso vocês vejam que suja um líquido escuro por cima, esse aí é o primeiro sinal, assim, que não tem como errar, de que esse fermento está precisando de alimentação. Então, você descarta esse líquido aí e adiciona água e farinha novamente, sem problema nenhum. Você vai, às vezes, perceber que o aroma fica um pouco diferenciado, é sinal que precisa refrescar também. E se você fizer várias alimentações sucessivas, né, todos os dias, você consegue recuperar
os aromas mais adequados para esse fermento aí, tá? Fica a dica para vocês aí. Bom, aí o que que acontece? Eu posso deixar o meu fermento mais líquido ou o fermento mais seco. O fermento mais líquido age mais e ele vai deixar o fermento de vocês mais ácido, tá? A proporção aqui é 1:2:2, se tu quiser um fermento mais líquido, que é a primeira parte de fermento, a segunda de água de farinha. Então, por exemplo, aqui é 50 gramas de fermento natural, 100 gramas de água e 100 gramas de farinha. Mistura tudo e você tem um fermento mais líquido. Pode ver aqui que ele é uma massa, assim, né? Tal qual eu tinha mostrado anteriormente lá no vídeo anterior. E aqui vocês veem mais com uma cara de um pãozinho, né? O fermento mais sólido. Aí a proporção é 1:1:2. Uma parte de fermento, 65 gramas, uma parte de água, 65 gramas, e 130 de farinha. Tá dando? Esse fermento mais durinho acontece comigo frequentemente. Eu tenho o meu aqui, ele deve ter uns 8 anos mais ou menos. Então, quando eu viajo por muito tempo, eu levo ele, né? Levo para o hotel, levo para as viagens, tranquilo. Então, nesse trânsito aí, se você deixar ele mais durinho, é melhor, né? E caso você fique só um ou outro dia que dê tempo de alimentar, por exemplo, vai passar o carnaval, deixa na geladeira, deixa ele mais durinho, e aí a atividade diminui e ele fica menos ácido também para quem quiser escolher entre o mais líquido, esse que é mais sólido aqui, ele é menos ácido, tá? Mas a gente pode jogar a acidez também com a quantidade de fermento que a gente usa dentro lá do pão. Os celíacos podem fazer também um fermento natural. Aí o levain você vai ter que partir da farinha de arroz e água. Somente isso, tá? É possível também congelar o levain, mas eu não gosto, porque depois tem que esperar muito tempo para ser usado, e pode secar, né? Então aqui você tem várias quantidades de levain que são secos, guardados em vidros, e foi assim que aconteceu quando os imigrantes vieram para o Brasil, né? Tinha que andar de navio e eles usavam esses levains que eram secos, tá? Depois é só hidratar novamente e eles recuperam. Se você for guardar em geladeira ou congelar, tem que retirar antes, deixar eles entrarem na estabilidade térmica para poder alimentá-los ou usá-los, né? E aqui, para vocês terem uma ideia, né, para quando vão usar, o fermento tem que ter uma vida, estão vendo que ele está crescendo? Ele tem que ter essa vida para... já está bom para eu usar. Porque se ele não tiver essa vida, se ele tiver muito estático, um pouco borbulhante, como se fosse agora, por exemplo, pode ser que ele não esteja bem para o uso. Então, você tem que garantir isso, tá? Aqui tem uma brincadeira na internet que alguém postou lá, levain não é pet. E aí, uma menina que faz muito fermento natural escreveu, é pet sim. Porque eu tenho que alimentar ele, tenho que dar carinho, que eu falei, tem que levar para viagem. E ele é tão, vou dizer assim, tão amado, né? Tu te doa tanto para ele. Aliás, ninguém, assim, que nem o filme Parasita, né? A gente não sabe quem está a serviço de quem ali. Porque é a gente que está a serviço do fermento, alimentando no comidinha, água todo dia para ele, ou é ele que está a nosso serviço ao fazer o pão, né? Na verdade, acho que é as duas coisas, acho que a mão é dupla. E o meu, eu falei que era 8 anos, que nada, são 10 anos também, olha só. O meu tem o nome de Rochefort, meu sobrenome, 2010, tá? Então, muita gente dá nome para eles e tem prazer, como eu falei, de construir o seu próprio alimento e dar para os seus amigos. E ele é pet no sentido que você tem que alimentar sim, tá? Algumas pessoas também usam como referência, deixa eu baixar aqui, uso como referência para saber se o fermento está bom ou não para ser usado, porque, como eu falei, varia com a colônia, varia com o meio ambiente, é você colocar parte dele na água, se ele boiar, é um indicativo que ele está bom para o uso já. Se ele for para baixo, é porque ainda não tem uma quantidade
gás, né, suficiente. E então, um pão aí vai variar em torno de 4 até 30 horas de fermentação, dependendo da condição ambiente e do quanto que você faz. E a quantidade de fermento, de levain que você vai colocar no seu pão é em torno de 10 a 40% da massa total da farinha, sempre, né, percentual de padeiro, sempre em relação à farinha, tá? Que aqui eu coloquei essa informação. A farinha é 100% e esses 30, 40% é em relação à farinha que você usa para construir o teu fermento. Então vamos fazer um pão de levain? Tá na hora, né? Chega de falar, vamos lá fazer. A gente vai precisar de alguns insumos assim e também utensílios. Os insumos é farinha, que a gente já tem, água, sal e o fermento natural. Para utensílios, o pessoal, baseado, né, na escola europeia, usa os banetons, que são como se fossem forminhas, né? Usa também, é importantíssimo aqui, no fim ficou tudo branco, é uma balança. A balança que vai dar, então, a nossa produtividade, né, e padronização. Vocês viram que tudo é pesado e medido. Aqui, como a gente vai fazer o pãozinho na panela de ferro, uma panelinha de ferro. Se não, pode fazer direto no forno. E tem esses potes mais profissionais aqui para colocar o levain também. Esse aqui é de 850 ml e dá em torno de 260 gramas de levain. Por fim, uma lâmina ou bisturi, que vai ser usado para a gente dar um corte, um acabamento nos pães aqui, para ficar bonito, que nem esse aqui. Tá ok? Aí, como eu gosto de prestigiar meus ex-alunos e os lugares por onde eu andei também, dei aula por um bom tempo na Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul. E lá naquele tempo eu tive um aluno, que é o Charlie, que vai estar aqui mostrando para vocês, então, como é que a gente faz um pão de levain, tá ok? Exatamente isso está descrito depois na apresentação que vai ficar disponível para vocês. Enquanto isso, eu converso um pouco com vocês, né? Porque ele está usando farinha de trigo, fermento natural e fermento biológico. Então, a gente começa com a farinha. Aqui, gente, uma coisa importante, ó, duas coisas. Aqui ele está usando, esse é o fermento natural, que a gente vai usar em parte da água que a gente usa na receita para dissolver ele, e ele está usando também fermento comercial. Isso é uma técnica interessante se você quiser acelerar um pouquinho mais o processo, no caso do fermento comercial, e ao mesmo tempo não perder os sabores e aromas que estão no fermento natural. Não bastasse isso, tem um misto, né, de culturas aí, que vão te dar, então, qualidades a mais do que usar só fermento comercial ou só fermento industrial, aliás, comercial ou natural. Vocês viram que ele colocou o sal por último? O sal ajuda a dar um endurecimento da rede de glúten, por isso é aconselhado a colocar por último. E esse modelo de sova é o modelo de sova francesa, que o padeiro Kaiser trouxe para todos nós, tá? Então, depois de sovado algumas vezes, você modela simplesmente empurrando a massa para o centro. Dá uma enfarinhada, porque senão é uma farinha que é muito hidratada. Aí está o baneton, coberto, que ele vem junto com um tecido de linho, coloca um pouquinho mais de farinha e deixa crescer, tá? Passado o tempo de fermentação, então, como eu disse, vai de 4 horas até 40 horas, conforme for, a gente pega um papel de manteiga, passa um pouquinho de azeite e coloca aquela massa fermentada do baneton em cima dele. Enquanto isso, em 220 graus está o forno, e essa panela então já está aquecida, vocês têm que cuidar para não se queimar, e esse papel é justamente para isso. Coloca delicadamente ali e usa aquele bisturi para fazer os cortes e decoração do teu pão, né?
Coloca no forno, pré-aquecido então a 220 graus, deixa 20 minutos com a panela tampada. Passado esse tempo, você retira a tampa e deixa mais 20 minutos ou o tempo necessário para esse pão aí ter uma cor dourada como está agora. Quando der uma esfriada, de morno para frio, né, não se come pão quente, para justamente não deixar que os produtos mais voláteis saiam do pão e sim depositem, né, nos alvéolos, os alvéolos todos diferenciados, uns grandes, uns pequenos, que mostram, então, o fermento natural. Ok? Aqui, então, está tudo descrito para vocês como é que faz, agora não na receita do Charlie, mas as minhas receitas, um pouquinho da modelagem francesa para vocês irem testando. Aqui tem um link que mostra isso direitinho. E aqui eu só vou passar rapidamente para mostrar para vocês e já indo finalizando a nossa palestra aí, que aliás eu estou louco para comer um pãozinho de fermentação natural, que é o seguinte, pessoal. O lado A e o lado B era um pouco do que eu estava falando, né? Não importa como são criados os fermentos, na verdade, eles são matérias vivas e estão sempre mudando. O que acontece, então? É que os fermentos, conforme a matéria-prima que eu uso, vão ser diferenciados, né? Então, diferentes farinhas, diferentes métodos, diferentes ambientes vão conferir características organolépticas diferentes para os fermentos. Esse aqui foi o estudo que a gente fez em 2007, quando eu andava lá pela Universidade de Caxias do Sul, e a Márcia Zanini era uma engenheira de alimentos, ela fez o TCC dela, que era fermentação natural para a produção de pão francês, em que eu era o seu orientador. E a gente fez, então, fermento a partir de maçã Fuji, farinha branca, batata inglesa, farinha branca, justamente por causa da imigração italiana, que é muito característico lá da Serra, e de centeio laminado e água. Okay? Então, as características são bem diferentes. E muitas pessoas ficam pirando, né, pode-se dizer assim, em querer fermentos naturais de diversas partes do mundo. Já que eles são diferentes, vamos usar diferentes fermentos. Ok, para você comprar, e tem empresas que vendem de uma parte do mundo e usar como se fosse um pré-fermento daqueles que eu falei antes, beleza, você vai usar um fermento que você comprou lá da Espanha, vai comprar um fermento que comprou dos Estados Unidos e vai fazer o pão e vai ter essas características daquela região. Beleza. Mas tem gente que quer comprar e conservar como se fosse a isca, aquela que a gente falou, o pé. Ou seja, continua alimentando, né? Quando chega, então, em Porto Alegre, por exemplo, comprei um lá que veio da Holanda. E aí fiz o meu pão e comecei agora a alimentar o fermentinho que sobrou com farinha e água aqui de Porto Alegre. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, esse fermento vai ficar tal qual um outro que eu tenha cultivado aqui desde o começo em Porto Alegre, como o meu Rochefort 2010, que eu tenho há 10 anos. Então, com o passar do tempo, ele vai se aproximar cada vez mais do meu Rochefort, ok? E tem os puristas, vou chamar assim, que, bom, para eu começar um fermento natural, tem que ser sempre com farinha e água, como eu propus para vocês ali, um fermento, um levain puro, né? O que acontece? Baseado no que eu estou falando para vocês, a gente pode começar, sim, o levain com uma cultura com fermento comercial, sem problema nenhum, porque com o passar do tempo eu vou me alimentar e, de novo, esse elemento, esse fermento que eu comecei com um fermento comercial, né, esse levain, que eu comecei com fermento comercial, ao final de algum tempo vai se parecer muito com o Rochefort 2010. Por quê? Porque eu estou alimentando ele com farinha e água, tal qual alimento os outros. Então, é perfeitamente possível. Tá? Então, aquela cepa que o Fleshman e Taquara um dia reservaram, agora foram se transformando e, com a entrada dos lactobacilos, esse fermento foi se modificando também. Então, vamos celebrar, né? Eu estou falando todo o tempo de cultura, de responsabilidade social, né? Vamos agora falar sobre diversidade. Vamos cultivar a diversidade. Vamos respeitar todas as leveduras, todas elas merecem
fazer o seu pãozinho. Então, misturar fermentos diferentes, fermentos naturais, misturar fermento natural com fermento comercial, tal qual a gente viu ali o Charlie fazendo, e eu proponho também para vocês, se vocês quiserem, é muito legal, continua sendo legal sempre, tá? Agora, a procura por uma pureza, né, que não vai existir, certo? Mas também está valendo, não tem problema nenhum, vale tudo aqui, é diversidade, é isso que eu estou falando, tá? Mas a gente não precisa pirar na batatinha, como se diz, certo? Então, tem pessoas que vão fazer essas críticas com relação a essa pureza do fermento natural, ou começar uma levedura com um fermento comercial, outros vão ter uma pureza com relação que é adicionado, por exemplo, uvas e leites, e vai ter só aqueles que querem que se adicione a água mineral, por exemplo, né? Enfim, conclusões que a gente pode tirar aqui, que baseado em tudo que a gente está vivendo nesse momento de Covid, etc., a gente viu que a nossa existência sempre dependeu dos micro-organismos, né? Eles estavam aí todo o tempo, estão aí todo o tempo e vão continuar todo o tempo. Então, não adianta a gente querer erradicá-los, eliminá-los, né? Isso vai ser inútil, isso é uma fantasia, né? A gente tem que conhecer justamente para saber quem é do bem, quem é do mal, para quem que eu posso, se é que existe o bem e o mal também, mas para que eu posso usar mais adequadamente um micro-organismo para uma situação e para uma outra, né? E nos adaptar. A gente acabou de usar aqui, por exemplo, enquanto a gente fazia esse pãozinho maravilhoso com fermento natural, nós estávamos usando justamente a coevolução, em que esses micro-organismos foram, como é que vai dizer, cresceram harmonicamente e combinaram perfeitamente com a gente, de maneira que o nosso organismo e o deles conseguem viver perfeitamente em harmonia. É isso que a gente tem que preservar, né? E no caso de não poder conviverem perfeitamente em harmonia, como se defender, como se adaptar, né? Não tem uma fórmula única, né? A gente está vivendo por isso agora, provavelmente vocês também estão pensando, o fato de a gente estar aqui de uma forma virtual é uma maneira de se adaptar, e é sobre isso que eu estou querendo dar um toque para vocês, tá? Então, a partir da fermentação natural, a gente tem a oportunidade de coevoluir com esses micro-organismos maravilhosos que são as leveduras e as bactérias láticas. Com eles, a gente tem a capacidade de produzir o nosso próprio alimento e escolher qual é a origem desse alimento, né? Que vai ter sabor, vai ter uma textura própria do nosso trabalho, né? E do nosso ambiente. E para fazer pão, gente, para quem não está acostumado, é ficar brincando, é testar, é errar, acertar, ler, né? Tem muita coisa para se informar por aí, disponível para vocês, via internet, via livros também, né? O pão que vocês vão fazer, que eu propus aqui, é um pão que tem baixo índice glicêmico, é nutritivo, tem qualidade, uma acidez característica que você pode jogar colocando mais ou menos fermento, uma casca crocante que deu para ouvir ali, maior durabilidade, enfim, só qualidades, tá? Fermentação é um patrimônio cultural, ele é passado de geração em geração, e ao produzir um pão com fermento natural, você percorre todos esses milênios que os seres humanos aí acabaram caminhando. A bibliografia que eu usei foi essa aqui. Esse aqui é a Arte da Fermentação, explora os conceitos e processos essenciais da fermentação praticados ao redor do mundo. É uma boa base do que vocês ouviram aqui, mas tem muita coisa boa desses livros aqui. Para terminar, eu gostaria de desejar o meu muito obrigado, o convite pela equipe que está organizando o primeiro seminário Se Atualiza Cientista, colocar o meu e-mail à disposição aí, e usar uma frase do autor que eu também gosto muito, do livro 6.000 Anos de Pão, que é o Eren Jacob,
onde ele diz que não há nesse mundo um pedaço de pão que não tenha sido amassado também pela religião, pela política e pela técnica. Fico à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer perguntas e tirar dúvida. Muito obrigado por me aguentar esse tempo todo aí e espero nos ver no futuro, de alguma maneira, de uma maneira nada virtual, né? Muito pessoal, muito abraço, sentir muito cheirinho, mexer muito na massa. Muito obrigado.